Entre os séculos e os silêncios, vozes sussurram verdades que resistem ao tempo. São palavras que nascem da dor e da devoção, ideias que se curvam diante da fragilidade humana e erguem-se pela esperança divina. Em cada linha escrita por almas inquietas, ecoa o chamado à consciência, à misericórdia e à entrega. Nas pegadas deixadas por um mestre da alma, como foi Santo Afonso Maria de Ligório, repousa a essência de viver com propósito. Ouvir o coração, acolher o outro e caminhar com fé, mesmo sem certezas. Você conhece a história de Santo Afonso Maria de Ligório? Hoje você vai conhecer, sente-se e aproveite, pois você está no Sagrado Canal. Capítulo 1 – O Nascimento e Estudos. A família de Santo Afonso recebeu a visita de um padre, hoje conhecido como São Francisco Jerônimo. Ao dar a bênção para o primogênito dos Ligório, o padre tomou Afonso em seus braços e disse uma profecia. Este menino viverá muito, muito. Não morrerá antes dos 90 anos. Será bispo e fará grandes coisas por Jesus Cristo. Afonso Maria Antônio João Francisco Cosme Damião Miguel Ângelo Gaspar de Ligório nasceu em 27 de setembro de 1696, em Marianella, uma pequena vila perto de Nápoles, na Itália. 2 dias depois de seu nascimento foi batizado na igreja de Nossa Senhora a Virgem. Era o mais velho de 7 irmãos, era filho de Giuseppe de Liguori, um oficial naval e engenheiro, e Ana Cavalieri, uma mulher muito religiosa. Sobre os joelhos de sua mãe, quando criança, aprendeu a rezar, a amar Jesus Cristo e Maria, 2 grandes amores de toda a sua vida. De seu pai aprendeu a devoção a Jesus crucificado. Desde cedo, Afonso demonstrou uma inteligência brilhante e uma inclinação para a piedade, sendo educado com rigor tanto nos estudos quanto na fé. Seus pais, reconhecendo seu talento excepcional, proporcionaram-lhe uma educação primorosa. Aos 12 anos, Afonso ingressou na Universidade Real de Nápoles, onde estudou filosofia e direito. E, com apenas 16 anos, formou-se e fez doutorado em Direito Civil e Canônico. Mesmo sendo bastante jovem, iniciou sua atuação na área jurídica, sobressaindo-se com agilidade por sua habilidade e retidão moral. Porém, pensava em deixar a profissão e escreveu, numa de suas cartas: Amigo, nossa profissão é muito cheia de dificuldades e perigos. Levamos uma vida infeliz e corremos o risco de morrermos infelizes. No meu caso, vou largar esta carreira, que não me serve, pois desejo assegurar a salvação da minha alma. Capítulo 2 – A conversão. A conversão de Afonso representou um ponto de inflexão que transformou profundamente sua trajetória. Já estabelecido como jurista de renome, Afonso passou por uma vivência de derrota que se tornaria o limiar de sua autêntica missão. Aos 26 anos, durante um julgamento de grande relevância, cometeu uma falha que resultou na perda da causa, mas foi justamente nesse aparente revés que Deus o conduziu ao entendimento de sua verdadeira vocação. Afonso passou a refletir sobre o sentido de sua existência, e já revoltado e desgostoso com a decadência ética e as desigualdades presentes no sistema judiciário, optou por deixar a profissão de advogado. Mesmo enfrentando a resistência de seu pai, que depositava grandes expectativas em sua carreira jurídica, ele ingressou no Seminário Diocesano de Nápoles aos 26 anos. Ele foi ordenado em 21 de dezembro de 1726, aos 30 anos de idade. Afonso dedicou-se integralmente ao ministério sacerdotal, concentrando seus esforços na pregação e na evangelização das áreas rurais e empobrecidas da Itália. Além de seu trabalho pastoral, Afonso foi escritor e teólogo. Seus escritos, especialmente em teologia moral, ganharam ampla aceitação e respeito. Obras como A Prática do Amor a Jesus Cristo e Teologia Moral são ainda hoje referência na Igreja. Afonso também foi um defensor fervoroso da misericórdia divina, combatendo rigorismos e heresias como o jansenismo, que apresentavam uma visão distorcida da graça e da salvação. Capítulo 3 – Nasce a Congregação do Santíssimo Redentor, os Redentoristas. Impulsionado por uma intensa inspiração espiritual e pela premente missão de anunciar a fé, Santo Afonso de Ligório estabeleceu a Congregação do Santíssimo Redentor em 9 de novembro de 1732. Essa congregação, conhecida como Redentoristas,
Surgiu com o propósito definido de levar a mensagem do Evangelho aos mais necessitados e excluídos, pessoas afastadas dos núcleos religiosos e da vivência espiritual. Mas a criação dos redentoristas não foi livre de obstáculos. Afonso enfrentou a falta de compreensão tanto dentro da Igreja quanto por parte das autoridades públicas. Todavia, sua convicção inabalável e seu comprometimento com a missão possibilitaram que a congregação se desenvolvesse e se firmasse com solidez. Sob sua condução, os redentoristas se multiplicaram com agilidade, fundando comunidades e missões em diversas regiões da Itália. Afonso não apenas foi o fundador da congregação, mas também a formou com seu espírito ministerial e teológico. Ele destacava, sobretudo, a relevância da compaixão, da reconciliação sacramental e da veneração à Eucaristia e à Mãe de Jesus. Sua visão e seu exemplo continuaram a inspirar a congregação mesmo após seu falecimento, fazendo dos redentoristas uma das ordens mais influentes da Igreja Católica. Ainda hoje, os redentoristas seguem o apelo de seu mentor para divulgar a mensagem de salvação e esperança aos mais carentes. Em 1762 foi nomeado bispo de Santa Ágata dos Godos, perto de Nápoles. Empreendeu ato contínuo a visita à sua diocese, pregando em todas as paróquias e reformando o clero. Ele continuava a dirigir seu instituto e o das religiosas que tinha fundado para servir de apoio, por sua oração contemplativa, a seus filhos missionários. Em 1765, demitiu-se do ministério episcopal e voltou a viver entre seus filhos. Dentro em pouco uma cisão se produziu no Instituto dos Redentoristas, e Santo Afonso se viu expulso de sua própria família religiosa. A provação foi muito grande, mas ele não perdeu a coragem e predisse mesmo que a unidade se restabeleceria depois de sua morte. Às suas doenças se acrescentaram sofrimentos morais que lhe causaram longas crises de escrúpulos e diversas tentações. Porém, seu amor a Deus não fez senão crescer. Capítulo 4 – O combate ao jansenismo. Durante a vida de Santo Afonso de Ligório, uma das principais ameaças à doutrina da Igreja foi a heresia do jansenismo, que apresentava uma visão rigorosa da graça e da salvação. Segundo esse movimento, Deus era visto como um juiz severo, a graça divina seria destinada apenas a poucos eleitos, e a maioria da humanidade estaria condenada eternamente. O ponto mais extremo defendido por essa doutrina era a predestinação, pintando um Deus que vigiava o homem apenas para puni-lo ao menor sinal de pecado. Afonso, com seu profundo senso de compaixão, combateu essas ideias distorcidas, pregando uma mensagem de misericórdia e amor incondicional de Deus. Ensinava que a graça estava disponível a todos e que a confissão e a comunhão eram caminhos acessíveis à salvação. Seus escritos em teologia moral foram essenciais para combater o rigor jansenista, promovendo uma visão esperançosa da fé cristã. Para Afonso, o sacerdote deveria ser um ministro da misericórdia, ajudando os fiéis a se reconciliarem com Deus. Seu combate ao jansenismo consolidou um legado de valorização da graça divina e da redenção universal, reafirmando a mensagem central do Evangelho. O amor de Deus alcança a todos. Capítulo 5 – A morte. Afonso, já muito velho e debilitado, não conseguia mais sair do convento, por isso passeava pelo jardim de cadeira de rodas com algum irmão redentorista. Então passeavam pelo convento, percorrendo os jardins e os pátios internos, enquanto faziam suas orações. Mais de uma vez aconteceu de Santo Afonso perguntar ao seu companheiro: "Irmão, já rezamos tal mistério do rosário?" O bom discípulo, igualmente alquebrado pela idade, não se recordava ao certo, e respondia: "Senhor bispo, não me lembro muito bem, mas acredito que sim. Em todo o caso, já rezamos tantos terços, que Nossa Senhora não se importará se não tivermos contemplado tal ou tal outro mistério." E Santo Afonso replicava: "Ó, meu caro irmão, isso não. Se eu passar um dia sem recitar o rosário completo, posso perder a minha alma." Santo Afonso de Ligório faleceu em 1º de agosto de 1787, aos 91 anos, em Nocera de Pagani, na Itália. Ele padeceu de uma artrite degenerativa que o deixou com a cabeça permanentemente inclinada sobre o peito. Nos últimos anos de vida, também ficou cego e surdo,
mas manteve uma fé serena e uma profunda vida de oração. A morte de Afonso ocorreu em odor de santidade, rodeado pelos seus irmãos redentoristas. Até o fim, ele demonstrou um espírito de resignação e entrega à vontade de Deus. Santo Afonso foi sepultado na igreja da congregação em Pagani, onde seu túmulo se tornou um local de peregrinação para fiéis de todo o mundo. Capítulo 6 Beatificacao e Canonizacao. Foi beatificado em 15 de setembro de 1816, pelo Papa Pio VII, em Roma, e canonizado em 26 de maio de 1839, pelo Papa Gregório XVI, também em Roma, e em 1871, proclamado doutor da Igreja pelo Papa Pio XI. E você? Concorda que Santo Afonso é um grande santo da Igreja? Deixe aí embaixo. Obrigado por confiar no Sagrado Canal. Paz bem. Até a próxima.